Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no What's News Terra e nós estamos com a Nathalie Unterstel, presidente do Instituto Talanoa, com sede no Rio de Janeiro, que estuda políticas públicas relacionadas com mudanças climáticas, e ela pertence também ao painel Green Climate Fund, que trabalha que é o maior fundo do mundo dedicado a essas questões das mudanças climáticas. Ela é especialista também em negociações e políticas climáticas. Nathalie, um grande prazer ter você aqui com a gente. Você está voltando da COP27. Queria te perguntar, em primeiro lugar, que balanço positivo você faz, ou seja, em que a COP27 avançou em relação aos anos anteriores. Seja bem-vinda. Obrigada, Lorival. Um prazer estar aqui conversando com você hoje e podendo fazer um balanço positivo de uma conferência tão difícil, né? E de um momento crítico na geopolítica que realmente não ajudou muito, né? Enfim, poderia ter sido ainda mais decisivo para a gente não ter saído do Egito com grandes novidades. Mas algo extremamente valioso que se alcançou nessa COP, eu diria que não é só inédito, mas era quase impossível de acontecer, foi a criação já nessa COP, né, o compromisso de criação de um fundo para remediar as piores consequências que já estão sendo experimentadas aí por grupos, nações, enfim, regiões do planeta em relação à mudança do clima. É o que a gente chama de perdas e danos, porque são literalmente aquelas perdas não só econômicas, né, mas também, enfim, de território, de identidade, e que por muito tempo eu até acompanhei negociações quando, enfim, atuei no governo federal brasileiro e representava o país em algumas dessas negociações, cheguei a acompanhar negociações muito duras, muito difíceis sobre essa temática, e elas sempre ficaram ali no embate entre quem gostaria de ser compensado e os maiores emissores que teriam que pagar essa conta. A gente nunca saiu do lugar, e finalmente nessa COP, depois de 2 semanas muito intensas e de uma madrugada em que alguns milagres, eu queria dizer assim, aconteceram, a gente viu uma decisão sair com o apoio dos Estados Unidos, que era o principal opositor. Então, há esse compromisso, é óbvio que agora que são elas, né, que a gente vai ver os detalhes e tudo mais, mas é um avanço muito, muito significativo e que mexe não só agora com os países mais vulneráveis que pretendem, né, poder fazer uso aí desse apoio financeiro, mas obviamente também mexe com a economia política dos países, como os Estados Unidos, mas também os países europeus, que estão tendo que justificar dentro de casa porque apoiaram uma coisa dessa, né, que é vista por muitos aí como perigosa. Então, uma decisão, eu acho que muito positiva, mas também muito delicada aí para o futuro jogo das negociações. Não é difícil imaginar as causas dessa resistência. Primeiro, uma situação econômica adversa, né, e também é uma espécie de caixa de Pandora que se abre, principalmente para esses países onde a justiça é muito efetiva, né, eles sabem que abrir, reconhecer, né, uma responsabilidade sobre algo que pode levar a processos de indenização é algo bastante perigoso, né? Só o Paquistão, eu vi um dado de que seriam 30 bilhões de dólares, né, os danos causados por essas recentes inundações, e no mundo estaríamos falando de trilhões de dólares. Eu vou querer ouvir de você o que levou a Europa e Estados Unidos a concordarem com isso, mas eu queria colocar um ingrediente também, que é, será que nós não estamos com más companhias nessa história? Porque o G77, que representa 130 países, G77 mais China, tem aí China e Índia, né? A China é a segunda maior economia do mundo, a Índia é a sexta maior economia do mundo, a China é a maior poluidora, a Índia é a terceira maior, no meio aí estão os Estados Unidos, depois em quarto vem a Rússia. Não seria a hora já de China e Índia, pelo menos, começarem a ser tratados também como corresponsáveis e começarem a ajudar um pouco a pagar essa conta?
Prival, essa pergunta é excelente, ela está no cerne dessa discussão. Mas acho que tem alguns elementos aí que eu gostaria de comentar. Primeiro que a gente tem que lembrar quem é o quinto emissor, quem é o quinto maior emissor? O Brasil. Então, nós não só estamos, entre aspas, mal acompanhados, como somos parte dos maus elementos. Eu acho que esse reconhecimento é importante, eu gostaria até de explorar mais isso com você depois, né? Nós somos parte do G20 na economia e somos parte do G77 no clima, mas dentre eles, enfim, dentre o G5 dos maiores emissores também. Mas veja bem, acho que tem duas coisas, duas ponderações importantes na resposta a essa sua pergunta. A primeira é que os países que têm hoje, né, as maiores emissões, como você já bem delineou, China, Índia, e aí entra o Brasil, a Indonésia, né, países em desenvolvimento, cientificamente, o que nós estamos emitindo no atual momento, isso vai para um acúmulo atmosférico que, na verdade, vai ser sentido o efeito dessa poluição atual daqui a alguns anos. Então, esse argumento científico ele é usado também nas negociações para dizer que o que está sendo vivido hoje já em termos de impactos, perdas e danos, e vale lembrar que já tem bastante coisa, você citou o caso aqui do Paquistão, que eu não sei se quem nos ouve sabe, mas 1/3 do país ficou embaixo d'água esse ano por conta, né, de eventos extremos. Tem países, outros aí, nações insulares, estão tendo que mudar parte da sua população para outros países, tendo que comprar terrenos para né, migrar a sua população. Então, é uma coisa já bastante séria. Isso está ligado às emissões históricas realizadas aí sim pelas economias mais avançadas, como os Estados Unidos, que ainda é o segundo maior emissor, e os americanos. Então, tem uma questão de que quem paga primeiro, e isso está inscrito na convenção, né? Quem paga primeiro é quem emitiu primeiro, então tem essa hierarquia. E o segundo ponto, ainda associado a isso, é que a gente sabe que alguns dos países que estão nessa fila, né, que estão em primeiro nessa fila de dever contribuir para remediar as consequências dos países, principalmente dos países mais pobres, eles sim fizeram contribuições à altura. Se você pegar a França, a Alemanha, né, eles têm feito aquilo que lhes compete em termos de financiamento. Eu acho que, claro, dá para questionar, mas os dados da OCDE mesmo mostram isso. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos não conseguem dar o cheque, não conseguem assinar o cheque. Então, presidente após presidente americano promete e não cumpre. Foi o caso do Obama, obviamente, o caso do Trump, que nem se comprometeu, e o Biden, que tem feito promessas atrás de promessas, mas ainda não conseguiu prover financiamento na escala da sua responsabilidade. Então, primeiro tem essa questão, né, de que eu, por exemplo, acho que sim, que todos os maiores emissores devem ser contribuintes, né? Mas fica um tanto difícil até atualizar a equação de quem deve ajudar a pagar a conta, quando você vê que os primeiros da fila, principalmente os americanos, não saem do lugar. Então, por que é que os outros vão ter que assumir aquilo no seu lugar, né? Tem uma dificuldade imensa, ainda insuperável, e que eu acho que, por outro lado, tentando responder a outra pergunta que você fez, né, sobre por que os europeus mudaram de ideia no final dessa COP e aceitaram o fundo de perdas e danos, e eu atribuo isso não só, claro, uma pressão da opinião pública, em parte, né, da sua opinião pública doméstica, a favor, né, de ajudar os países mais vulneráveis, mas também porque vê uma oportunidade de abrir essa discussão através desse tema, né? Abrir a discussão de que a gente tem que revisitar essa equação de quem paga a conta, se são só os países já desenvolvidos ou também as grandes economias, grandes emissoras nessa conta. Então, é uma equação que vai ter que se desenhar aí nos próximos anos, mas eu ainda acho que os Estados Unidos são um grande entrave para qualquer coisa sair né, qualquer coisa sair do lugar. A gente vai dedicar o próximo episódio até a falar por que o Brasil é o quinto maior poluidor, porque esse é um tema que nos diz
muito respeito e também as perspectivas do Brasil, a ida do Lula, etc. Mas eu queria só encerrar, então, com a sua análise, porque, de fato, foi, então, decidido criar esse fundo de perdas e danos, mas foi só isso, ponto, né? Assim, quanto será, como serão as contribuições, de que horizonte de tempo e de bilhões de dólares, talvez trilhões, e com que países contribuindo, como é que vai ser agora essa negociação, Nathalie? Olha, a gente tem um ano até a COP28 para tomar uma decisão sobre os elementos operacionais. Não vai ter um comitê trabalhando em torno disso. Esse comitê de transição, né, que foi inclusive defendido pelo G77 mais China. Então, nesse primeiro ano, você tem que desenhar esse fundo, como ele vai operar e a elegibilidade, eu acho que vai ser a maior questão, né? Quem vai poder acessar. E acho que é bom falar, Lorival, que eu não nutro expectativas de que seja um fundo de doações a países. Eu acho que vai ser contra eventos, né? Sejam eventos extremos ou eventos de lento progresso, como a gente chama, né? Por exemplo, aumento do nível do mar. Eu acho que vai ser contra gatilhos específicos. Então, não vai ser assim, X bilhões para o Paquistão ou não. Eu acho que vai ter uma discussão sobre elegibilidade um tanto mais sofisticada, né? Então, diferente do que a gente tem hoje para mitigação, diferente do que a gente tem hoje para adaptação, que é por projeto, por programa, não. Eu acho que vai ter um outro desenho, a gente tem alguns até outros fundos aí para se inspirar. E nos próximos 2 anos é o prazo para essa estrutura ser formada e desenhada. E aí sim, né, a discussão sobre qual é a base de contribuintes desse fundo vai esquentar. Como ela não é uma discussão específica ou que fica limitada a perdas e danos, é capaz disso ser extrapolado. Vamos ver. Mas esse é o horizonte. De novo, eu não acho que está fechado, por exemplo, que a própria China, se quisesse, por exemplo, se tiver um evento muito absurdo, né, e precisar fazer uso, que ela possa fazê-lo. É óbvio que é exatamente isso que países como os Estados Unidos querem evitar, né, que dinheiro flua para a China ou flua para a Arábia Saudita ou para outros países que têm capital, né, para se, enfim, para se auto-organizar. Mas essa é a discussão que a gente vai ver aí nesses próximos anos e fecho dizendo que eu acho que o Brasil tem sido muito apagado nessa conversa. A gente nem dados tem sobre perdas e danos sobre o nosso território, então a gente está um pouco, sabe, olhando a corrida da arquibancada nesse momento e só. Esse é um alerta bem interessante, não tinha ouvido ainda isso. Quer dizer, a gente pode estar perdendo dinheiro aí por não investir dinheiro na ciência e na nossa estruturação institucional para participar dessa discussão com mais dentes. Nathalie Unterstel, presidente do Instituto Talanoa, falando com a gente. Esse foi só o primeiro episódio. Na terça-feira tem mais, e aí a gente vai ver a análise da Nathalie sobre a participação do presidente eleito Lula, que foi uma novidade importante nessa COP27 e o que o futuro próximo nos reserva. Nathalie, muito obrigado e até terça.